Olá, tudo bem? Agora vamos a mais um vídeo sobre a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, mais especificamente a prova de compreensão e produção de textos comum a todos os candidatos que terão que fazer a segunda fase desse processo seletivo. E o foco aqui de hoje serão os critérios de correção para um texto argumentativo que caiu na edição do último ano, no vestibular de 2016 para 2017. Então aí você tem o texto base, certo? E aqui a proposta. Escreva um texto argumentativo posicionando-se em relação à proposta apresentada por Jason Brennan. O seu texto deve ter de 10 a 12 linhas, explicitar em linhas gerais as ideias de Jason Brennan e assumir uma posição contra ou a favor dela, contrapondo argumentos se for contra ou reforçando os já apresentados se for a favor. Muito bem, como eu fiz o vestibular desse ano, aqui está o meu texto escaneado. E agora, veja só, pelo enunciado você percebe que o texto devia ter entre 10 e 12 linhas. E observando aí, você conta 12 linhas, então o número de linhas está adequado. Agora vamos transcrever esse texto da mesma maneira aqui no computador para ficar mais fácil, mais visível algumas coisas, beleza? Então vamos aos critérios de correção. Primeiramente são os somatórios. Os somatórios que até o vestibular do último ano valiam 12 pontos. A partir deste ano, 2017 para 2018, aí os critérios vão valer 20 pontos, certo? Porque antes eram 5 textos, cada texto valia 12 pontos, e agora são 3 textos, cada texto valendo 20 pontos, certo? Então, até a correção desse vestibular aí que estamos vendo através do vídeo, cada texto valia 12 pontos. Então, os somatórios vão somar 12 pontos, beleza? Então, o primeiro critério seria citar a fonte, beleza? Olha só. A fonte está ali bem no finzinho, certo? Você percebe que é um endereço eletrônico, mas você também percebe durante o texto que a fonte é a Folha, correto? Agora veja o seguinte, como isso foi citado no texto, o jornal Folha foi citado no texto, ponto para mim. O segundo critério seria citar Brennan, certo? Que valia também um ponto. Você percebe no texto base que o Jason Brennan é o nome do filósofo que esse texto está baseado. Então faz muito sentido a gente citar ele. Afinal de contas, tínhamos que explicitar as ideias de Jason Brennan. Como ele foi citado no texto, mais um ponto. Terceiro critério, dizer que Brennan é filósofo. Olha que específico. E esse critério valia 0,8 pontos. Você percebe no texto que para o filósofo norte-americano Jason Brennan, ou seja, o texto está informando para nós o que o Jason Brennan é, então você percebe que isso foi citado no texto, foi informado que o Brennan é um filósofo, 0,8 pontos garantidos. O outro critério mais importante valia 2,4 pontos, que seria explicar as ideias de Brennan. Bom, você percebe aí no enunciado que o seu texto devia explicitar em linhas gerais as ideias de Brennan. E agora olha só, olhando o texto você vê que o Brennan diz que há um problema atualmente na tomada de decisões políticas. Ele fala aí de uma crise na democracia global e ele sugere a implementação da epistocracia, que é um modelo político no qual o conhecimento é muito levado em conta. Ou seja, as pessoas que têm acesso ao poder na epistocracia são as pessoas com conhecimento. Seria uma elite com conhecimento sobre os temas de relevância aí para a sociedade, correto? Além disso, ali embaixo há uma explicação sobre o que é a epistocracia, que é o poder político na mão de poucos, certo? Não de todos os cidadãos, ao contrário da democracia, mas sim em algumas pessoas, o poder centralizado em algumas pessoas, pessoas sábias. Agora olha só. O texto que eu escrevi apresenta aí que o Brennan é defensor da epistocracia. E eu explico um pouquinho sobre o que é a epistocracia. Então eu estou explicando em linhas gerais qual é o posicionamento de Brennan. Só que tem um problema. Olha aí, no finzinho do texto, no último parágrafo, Brennan diz que a democracia ainda é o melhor sistema de governo. Ou seja, apesar dele defender a epistocracia, ele fala que a democracia ainda é um bom negócio, que precisa aí de mudanças, precisa evoluir. Mas ele ainda argumenta que a democracia é um bom sistema. Agora olha só, o texto que eu escrevi diz o seguinte: ao contrário do que o filósofo afirma, o sistema democrático ainda é o mais adequado. Ao contrário do que Brennan afirma, a democracia ainda é o melhor sistema.
Porém, como a gente viu no texto, o Brennan fala que a democracia ainda é o melhor sistema. Então eu não defini muito bem qual é o real posicionamento de Brennan em relação à democracia. Por isso, eu ganho nota parcial nesse critério sobre explicar as ideias de Brennan. Eu ganhei 1,45 pontos. Próximo critério: posicionamento inequívoco. Assumir um posicionamento inequívoco. Bom, a proposta do texto já dizia que a gente devia assumir uma posição contra ou a favor. E isso fica bem claro ao longo do texto, mostrando que eu, no texto, fui contra as ideias de Brennan, contra a epistocracia, certo? Você percebe aí, em vários trechos, que eu não apoio a epistocracia. Então, ponto garantido porque o posicionamento foi inequívoco no texto. Outro critério: usar algum exemplo para reforçar a tese, algum exemplo citado no texto. Bom, como assim? Você vê aí que a discussão sobre a epistocracia começa com Jason Brennan dizendo que há uma crise na democracia atual, na democracia global. E são 3 exemplos citados. O primeiro deles seria a ascensão de Trump nos Estados Unidos. O segundo seria o Brexit, certo? A decisão britânica de deixar a União Europeia. E o terceiro exemplo seria a definição contrária ao acordo de paz na Colômbia. Eu tinha que usar um desses 3 exemplos para defender a minha tese. No caso aí, a minha tese era de que a epistocracia não era um bom negócio. E você vê aí no texto que eu citei sim o exemplo do Donald Trump, correto? Então, 2 pontos garantidos. O último critério seria justificar o posicionamento. Bom, você percebe aí que tinha que contrapor argumentos se você fosse contra o Jason Brennan, de acordo com a proposta aí de produção de texto. No texto que eu escrevi, eu argumento sim contra a epistocracia, falando que há uma certa ressalva. Os intelectuais seriam detentores de ética e justiça só porque eles são os mais inteligentes, com mais conhecimento? Não necessariamente eles seriam as melhores pessoas para governar, porque eles poderiam não ter esses princípios éticos e esse senso aí de justiça, correto? Então eu defendo aí a democracia em oposição à epistocracia com essa frase. Além disso, no finzinho eu também mostro que a pressão popular possibilitada pela democracia seria um mecanismo que não existiria no caso da epistocracia. Então eu estou defendendo o meu ponto de vista com essas frases. Agora o problema está aqui. Respaldos históricos como a evolução da democracia representativa em países que eram totalitários e repressivos mostram que a democracia ainda é o sistema mais adequado. Veja bem, regimes totalitários e repressivos. O que vem na sua cabeça quando há essas palavras? Provavelmente nazismo de Hitler, fascismo de Mussolini e o stalinismo de Stalin. Agora veja o seguinte, eu estou atacando dizendo que a democracia é melhor do que esses regimes totalitários, certo? Porém, nem o nazismo, nem o fascismo e nem o stalinismo são regimes epistocráticos. Então, no meu argumento, eu estou dizendo que a democracia é melhor do que esses sistemas. Mas nesse trecho aí, eu não estou falando que a democracia é melhor do que a epistocracia. E era isso que o texto tinha que ter feito, o que não foi o caso aqui. Eu estou defendendo a democracia diante de regimes totalitários e repressivos, não necessariamente diante da epistocracia. Então, isso é um problema. Ou seja, o meu posicionamento ele não foi tão bem justificado, por isso eu ganhei nota parcial nesse critério. Dos 2,4 pontos, eu consegui 1,8. Os somatórios, portanto, deram 10,45. Agora tem os subtrativos, que são as coisas erradas no texto que fazem com que você perca pontos. Bom, não há muita especificação no guia do candidato sobre o que são esses subtrativos, certo? O guia do candidato apenas fala para nós que a gente tem que ser fiel à proposta do texto, à proposta da questão, melhor dizendo, tem que ter uma organização e coerência, tem que ter uso adequado da língua culta e por aí vai. Agora olha só, olhando meu texto dá para perceber um ou outro probleminha aí. Eu não vou entrar muito em detalhes, certo? Eu não sou linguista, eu não corrijo redações, então é bem parcial o que eu vou falar aqui. Bom, veja aí que o Brexit, que seria a saída do Reino Unido da União Europeia, está escrito entre aspas em letras minúsculas, enquanto no meu texto está escrito em letras maiúsculas. Isso pode ter sido um problema. Além disso, veja só, há, porém, algumas ressalvas. E eu faço apenas uma pergunta após isso, dizendo que será que os intelectuais têm princípios éticos e senso de justiça?
mas isso é uma ressalva. E ali eu tinha escrito algumas ressalvas, o que é um probleminha. Então seria mais correto se eu tivesse escrito uma ressalva. Afinal de contas, eu fiz apenas uma pergunta após ter escrito algumas ressalvas, correto? Além disso, existem alguns borrões aí no meu texto que podem ter tirado alguma pontuação. O fato é, os subtrativos foram de 0,4. Então a pontuação final desse texto, que valia 12 pontos na época, seriam os somatórios menos os subtrativos, ou seja, 10,05 pontos. Beleza? Bem, por hoje era isso. Essa foi a pequena explicação sobre como são corrigidos os textos argumentativos, pelo menos da última edição do vestibular, certo? Da edição de 2016 para 2017. Espero que isso tenha te ajudado. Então, muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você, boa sorte na prova e até a próxima.